Um paraíso no outro lado do mundo há 20 anos. O fotógrafo David Obilete maravilhou-se com um Recife no Pacífico. Agora, regressou para comprovar se aquele local mágico e frágil sobreviveu. Este jardim de coral delicado está abrigado das tempestades no sotavento de uma península próxima. Os recifes de Quimbe contribuem para o sustento dos pescadores locais, alguns deles ainda dependentes do uso de canoas tradicionais. Existe um reino de coral no Oceano Pacífico que se chama Baía de Quimbe. É um mundo mais estranho do que as fronteiras exteriores do espaço, afirma o fotógrafo David Obilete. Ao contrário do espaço gelado, porém, este mundo vive e respira. No seu universo, existem galáxias de peixes e formações de coral tão espetaculares como a explosão de uma supernova. A baía situa-se na costa da Nova Bretanha, na Papua Nova Guiné. A região assenta sobre duas placas em colisão. Essa geologia desconfortável originou uma paisagem composta por vulcões, uma plataforma insular estreita que se precipita abruptamente, como se fosse o fim do mundo, num abismo com 2 quilômetros de profundidade e montanhas subaquáticas que, ao longo dos milênios, foram coroadas por recifes. Há 20 anos, David Obilete trabalhou durante 8 dias em Quimbe numa reportagem e essa experiência provocou-lhe o desejo de lá voltar. Foi uma obsessão nascida da memória de um paraíso submerso com cardumes prateados, bosques de gorgônias e águas transparentes. Estaria o paraíso intacto? Interrogava-se o fotógrafo. Alguns recifes são cinéticos, como uma pintura abstracta, diz. Quimbe é lânguido, como uma pintura impressionista. A avaliação da vida marinha que balouça, nada rasteja nestas correntes testemunha a diversidade em todo o seu esplendor. O registro inclui 536 tipos de coral, mais de metade das espécies mundiais, e 900 espécies de peixes de Recife. Maravilhas pequenas, como o cavalo marinho pigmeu, e grandes, como o cachalote, partilham as suas águas. Uma tartaruga de pente nada junto de peixes morcego e barracudas. Picos submersos atraem várias espécies de alto mar e fazem da Baía de Quimbe um paraíso de biodiversidade. Isso deve ser uma combinação da situação geográfica com correntes oceânicas, a temperatura e os caprichos da evolução. Ao contrário do que sucede em muitos outros recifes do planeta, este, por ser tão isolado, permanece tão vibrante hoje como há 20 anos. Nem tende a enfrentar o crescimento demográfico, como acontece, por exemplo, com os recifes ao largo da Ásia. Aqui não existe pesca comercial. O Recife também prospera por ser bem tratado. Um dos seus defensores é a Nature Conservancy, que elaborou um plano para 14 áreas protegidas na Bahia, com o apoio de uma organização de conservação e formação local denominada Maonia Nadari Guardiã do Mar, no idioma nativo, juntamente com o Centro da Papua Nova Guiné para as áreas de gestão local, que ajuda as comunidades a gerir os seus recursos. Animais semelhantes a plantas, crinoides, extraem plâncton das águas de Quimbe. Com 900 espécies de peixes de Recife, a baía fervilha de vida, num banquete em movimento para predadores como estas barracudas. Se quiser avistar um Recife saudável, Quimbe é um bom exemplo, concorda Geoffrey Jones, professor de Biologia Marinha na Universidade James Cook, da Austrália, que o estuda há 16 anos. A singularidade inclui uma abundância invulgar de cabozes, peixes pequenos especializados em habitats extremos. Se esse coral em particular desaparecer, o peixe também desaparece, explica Águas Preciosas, abrangendo 9.800 km² ao longo da costa da ilha da Nova Bretanha. A Baía de Quimbe faz parte do Triângulo de Coral, que alberga cerca de 76% das espécies mundiais de coral. Os grupos de conservação identificaram 14 áreas com potencial para refúgio marinho. Por enquanto, os peixes e os corais mantêm-se intactos. Repare bem na escolha de palavras. Por enquanto, nunca é demasiado repetir que os recifes são perecíveis. São vulneráveis à acidificação dos oceanos, à sobrepesca, à escorrência de terras agrícolas e, acima de tudo, ao aquecimento global, gerador de uma cadeia de acontecimentos que termina na lixiviação do coral. Uma torre de barracudas com 20 metros de altura ergue-se junto da bióloga marinha Jennifer Ayers, mulher do fotógrafo Obilete e sua colaboradora. Muitos dos pináculos de coral de Quimbe acolhem um cardume residente de barracudas, indício de um recife robusto. Chegamos durante uma das piores monções em várias décadas, diz David Obilete, já regressado da visita ao Quimbe. As alterações climáticas perturbam os padrões climáticos em todo o mundo. Na Baía de Quimbe, a época das monções intrometeu-se num mês habitualmente claro e límpido. Chuvas torrenciais provocaram escorrências que turvaram as águas interiores,
obrigando-o a concentrar-se em recifes mais distantes da orla costeira. De ventre afilado e quase planos, os peixes lâmina nadam em formações perfeitas, apressando-se a procurar proteção entre os ramos de uma gorgônia. É gratificante perceber que estes prodígios ainda abundam na Baía de Quimby, diz David Obelete. Mesmo assim, a Baía de Quimby perdura. Os pequenos peixes prateados, os corais brilhantes, as gorgônias carmesim que deslumbraram David Obelete há 17 anos ainda lá estão. Por enquanto, mais de metade dos recifes da Papua Nova Guiné encontram-se ameaçados. Os recifes são frágeis, tão frágeis e perturbadores como a recordação de um sonho.